Opa, aqui é o Rafael do Topografia com você e nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente os primeiros passos para se trabalhar com o GPS RTK. A gente vai desde do início ali da configuração de uma obra, configuração dos equipamentos até o momento de coletar os pontos, fazer um levantamento de pontos utilizando descrições, beleza? E mesmo se você já tem esse conhecimento, se você já sabe fazer isso, fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que eu vou conseguir te mostrar dicas novas. Vamos lá então, a gente vai utilizar o software ServCE, porque ele é um dos mais utilizados, é esse cara aqui que está aberto na minha tela, é o capacetinho amarelo, e sempre que a gente abre o software, sempre que a gente clica duas vezes lá na coletora, ele sempre faz essa pergunta, se você quer continuar um trabalho anterior, ou se você quer selecionar um novo ou um trabalho existente que já está lá dentro da sua pasta. Nesse momento a gente vai criar um trabalho novo, e vou clicar aqui então, e ele vai abrir essa pasta aqui para a gente poder dar um novo nome para a nossa obra, tá? Clicando aqui embaixo a gente pode dar um novo nome para a nossa obra ou selecionar um novo que já está existente aqui dentro, tá vendo? Aqui eu já vou te dar duas dicas que é muito legal. A primeira delas é de sempre estar criando pastas para os seus trabalhos, porque senão fica uma bagunça. Não sei se você já teve a curiosidade de abrir a pasta Carson Projects, que todas as obras que você cria, tudo de arquivo dele cai dentro dessa pasta Carson Projects. Aqui a gente só está vendo o arquivo do formato CRDB, que é o arquivo bruto do ServCE. A gente só vê um, mas cada um desses caras aqui criam 5 arquivos lá dentro, então fica uma bagunça. Então, por isso que eu sugiro aí de você criar uma nova pasta. Para criar uma nova pasta, é só você vir aqui nesse botão e dar um nome para essa pasta. Nova pasta, você pode vir aqui, clicar e escrever novo trabalho, por exemplo. Ó. Vou clicar aqui e vou clicar no verde. Por que fazer isso? Para poder se organizar, para não ficar uma bagunça, para você sempre estar separando os seus arquivos e poder localizar eles facilmente. Criou uma pasta nova, abre ela e dá um novo nome para a sua obra. Essa obra que você vai criar vai cair dentro dessa pasta novo trabalho aqui, fica bem mais fácil de você localizar ela na pasta raiz, se você quiser buscar algum arquivo e tal. A outra dica é o seguinte, vou voltar aqui quando eu clico nessa setinha verde aqui, ele volta uma pasta. Eu estou na pasta novo trabalho, que a gente acabou de criar. Se eu clicar nessa setinha, ele vai voltar para a pasta trabalhos, que é a segunda que está aberta. Então vou clicar aqui, voltou para a pasta trabalhos. A segunda dica é o seguinte, quando a gente tem muitas obras, quando a gente trabalha com bastante arquivo, bastante serviço, fica um monte de obras criadas. Está vendo que eu estou arrastando a barrinha de rolagem aqui para o lado direito? E está aparecendo um monte de trabalhos. E é ruim de procurar isso daqui, às vezes confunde, às vezes você está aqui, você está procurando algum arquivo e não acha. A outra dica é o seguinte, de você sempre clicar, lembrar de clicar nesse botão aqui, porque ele deixa organizado como lista. Aqui está como um menu lateral, tá vendo? Eu vou arrastando para a direita, ele vai tendo que ir para a direita para a gente localizar. Isso aqui acaba confundindo no dia a dia, quando tem muita obra. Agora, se você clicar aqui nesse botão, ele vai organizar como lista, ó. Fica muito mais simples de você estar localizando. E isso separado também por ordem alfabética, tá vendo? Fica muito mais simples de você procurar um arquivo, procurar um trabalho novo, através do tamanho, através do formato, tá vendo? Tem através da data também, trabalhei na data tal, deixa eu ver qual foi o trabalho que eu trabalhei, entendeu? Diferente de quando você clica aqui, ó, nesse formato que você não vê muita informação e fica meio bagunçado, beleza? Duas dicas aqui. Voltando aí todas as informações, a gente criou então uma nova pasta, novos trabalhos, e aqui dentro então é onde que a gente vai criar essa nova obra, que a gente vai estar iniciando aí para poder fazer o levantamento com o RTK. Então, para criar a nova obra, é só você clicar aqui nesse campo onde está escrito nome, tá vendo? Tem uma obra chamada atributos, ele está sugerindo, mas se você clicar aqui, clicar no branco, qualquer coisa, ele abre o teclado para você digitar um trabalho novo. Esse é o teclado convencional do ServCE. Todos os locais que existirem para você digitar, escrever algum número, escrever alguma palavra, ele sempre vai sugerir esse teclado aqui para você poder estar fazendo a escrita aí do seu item. Qualquer coisa que seja, descrição, coleta de pontos, informação, inserção de dados, tudo vai abrir esse teclado. Aqui a gente tem a aba alfanumérico, onde tem os principais caracteres aqui para você estar digitando. Tem caracteres especiais também e tem o caractere só número para facilitar aí no momento de digitar uma coordenada, alguma coisa assim. Vou voltar aqui no alfanumérico e vou digitar então uma obra nova chamada aqui primeiros passos. Você pode escrever aí o que você achar melhor, o nome do proprietário, aonde você está trabalhando, a data, o que você achar melhor. Deu o nome, clicou no verde. Lembrando que a gente está salvando, então, dentro dessa nova pasta, eu vou clicar no verde, vai estar dentro dessa nova pasta que a gente acabou de criar. Feito isso,
Clicou no verde, ele vai abrir essa parte aqui de configuração de trabalho. Lembrando que se você já tiver configurado previamente, ele vai perguntar se você quer conectar com o Bluetooth anterior ou se você quer continuar sem conectar. Tá? É opcional, se você continuar sem conectar, ele vai cair exatamente nessa pasta de configuração de trabalho. Se você clicar que quer conectar com o último Bluetooth anterior, ele vai conectar com o último Bluetooth que estava na coletora. Normalmente é o hover, né? Quando a gente está trabalhando com RTK, o último é o hover e a gente sempre vai trabalhar com RTK, a gente sempre configura primeiro a base. Então eu sempre coloco continuar sem ligar, dependendo da situação, você tem essas duas alternativas. Bom, enfim, voltando aqui, configurou o nome da obra, ele sempre cai aqui na pasta de configuração de trabalho. Essa parte é uma das mais importantes, que configura realmente todas as opções que você tem para se trabalhar. E a mais utilizada é exatamente aqui nessa aba Sistema, onde a gente configura o sistema de unidades e a gente pode configurar também a projeção. Se você não tem a projeção do fuso que você vai trabalhar, eu estou aqui no fuso 22, eu estou na cidade de Assis, no interior de São Paulo, e o meu fuso que eu trabalho aqui é fuso 22. Se você não tiver o fuso que você vai trabalhar, vamos supor que você vai em outro local, vai em outra região, você pode vir aqui nesse botão editar lista de projeção, você pode clicar nesse botão adicionar pré-definido. Aqui nessa setinha para baixo, olha só que simples que é, localiza o Brasil, ó. Setinha para baixo, desceu a barrinha de rolagem, localizou o Brasil, ele vai te dar todos os sistemas aqui. Se ainda assim você não localizar, se não tiver esse arquivo pré-definido, entre em contato comigo, manda um e-mail para mim, é contato@topografia.com.vc, que eu te mando o arquivo, esse arquivo pré-definido aqui, para você poder inserir na sua coletora e você vai ter essa lista. Bom, definido isso, localizou o Brasil, você localiza qual sistema de coordenada e qual fuso que você vai utilizar. Toma cuidado porque tem os sistemas de coordenadas SIRGAS, SAD69 do IBGE e SAD69 convencional, que é o anterior. Normalmente a gente utiliza os SIRGAS e os fusos a maioria estão aí no sul. Então verifica onde que você vai trabalhar, qual que é a região, qual que é o fuso, analisou isso, não está na sua coletora, faz isso aqui que a gente está fazendo agora, seleciona o que você quer e clica no verde, que ele vai cair aqui nessa projeção de coordenada, clica no verde de novo, que ele vai vir para a sua lista nova aqui, para você poder buscar de uma forma bem simples. Outra dica que eu quero te dar é de você estudar todas essas áreas aqui da aba opção. Tá? Aqui a gente está tudo em configuração de trabalho, percebe o tanto de coisa que tem, é os primeiros passos, mas é muito importante que você entenda os primeiros passos detalhadamente, para você poder saber o que você está fazendo, quais as opções que você tem. Então eu sugiro que você estude exatamente todas essas abas que tem aqui na configuração de trabalho, mas é muito interessante essa aba opções, porque você tem muitas opções que você pode ativar ou desativar para que o serviço execute. São opções importantes que você pode utilizar aí no momento da sua coleta. Então fica a dica aí de você estudar essas opções aqui, tá legal? Então configurou, o mais importante para você iniciar o seu trabalho realmente é aqui na aba sistema, distância, sistema de unidade métrico e a projeção aqui, que é o fuso, o sistema de coordenada que você vai estar trabalhando. Configurou essas coisas, configurou o que você quiser aqui dentro das abas e tal, clica aqui no verde que ele vai cair exatamente na área de trabalho do Service E. Então a primeira coisa que a gente fez, acabamos de criar e configurar a nossa obra. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo é vir exatamente aqui na aba equipamentos, para a gente poder configurar exatamente quais os equipamentos que vão fazer a comunicação, quem que vai ser base, quem que vai ser hover, qual que é a coordenada. Então só para a gente definir, a gente tem aqui as abas. Aba arquivo, que é exatamente onde a gente configurou o nosso trabalho, onde que a gente deu o nome. Nós temos depois a aba equipamentos, que é a configuração exatamente dos equipamentos que vão se conectar com a sua coletora. Depois a gente tem a aba levantamentos, aqui a gente vê todas as formas de levantamento, todas as formas possíveis de se fazer um levantamento com RTK, e são várias. Aqui na aba Cogo são várias ferramentas que resolvem problemas em campo, são ferramentas sensacionais que ajudam demais. Aqui na aba Vias, nós temos a aba Vias também, o projeto de estradas, que a gente cria um projeto inteiro de estradas aqui na coletora, sem ligar nenhum notebook. E a gente também tem a área do mapa, que é onde a gente faz os desenhos
desenhos, onde que a gente insere uma imagem no fundo da coletora, a gente pode criar polilinha. Eu costumo falar que ele é o AutoCAD do Service, porque a gente realmente consegue fazer muita coisa aqui dentro. Tá? Vou fechar aqui então, a gente estava falando da aba equipamentos. O segundo passo então é configurar então o equipamento, e o primeiro equipamento que a gente configura é o GNSS base. Nesse momento seus equipamentos devem estar ligados, a sua base deve estar posicionada no ponto de partida, no seu ponto base. Ele pode ser materializado através de marco, através de piquete ou não. É opcional, você que vai definir isso, mas é importante que você tenha o conhecimento das coordenadas precisas daquele ponto base. Se você também não tiver, também não tem problema, mas entendendo aí, partindo do princípio que você vai trabalhar tudo com referências certas, com precisões corretas, você tem que ter a coordenada daquele ponto. Você tem que ter feito um ponto pós-processado desse ponto base para você obter as coordenadas dele precisas, ou seja, ajustadas através de um software ou através do PPP do IBGE, tá? Então o primeiro ponto é configurar a base e informar para ele qual que é a coordenada que você tá daquela base lá. Se você não tiver, você pode ler do GPS, que é o que a gente vai fazer aqui nesse momento. Vou te dar essas duas opções. Vamos lá então, clicou aqui em GNSS base. Se você já tem uma configuração prévia, se já foi configurado o seu equipamento anteriormente, ele já está tudo configurado do jeito que tem que configurar. Se você não fez ainda, você tem que entrar em contato com o fornecedor, com quem te vendeu, com o representante, para ele te ajudar nesse sentido. Bom, partindo do princípio que está tudo configurado, a primeira coisa que você faz no GNSS Base é clicar nesse botão aqui que é de comunicação rápida, ou seja, é a conexão entre o Bluetooth e o seu equipamento ali da base. Tá? A primeira coisa, clicou aqui e ele já vai conectar automaticamente o Bluetooth. Conectou no Bluetooth, você tem que vir aqui na aba receptor para você poder configurar a altura da antena, a altura que está o seu GPS base. E aqui tem duas definições que você precisa entender. Olha só. Quando conectou com o Bluetooth, automaticamente ele já dá o nome da antena, tá? E aqui em atual, ele já dá o nome do fabricante e o modelo do equipamento que você está utilizando. Automaticamente, conectou o Bluetooth, essas informações já vêm preenchidas naturalmente. Então, as duas opções que você tem que entender é exatamente essa, vertical e inclinada. É o modelo que você está utilizando de altura. O vertical é sempre quando você está utilizando um bastão na sua base, o bastão com o tripézinho lá, concorda? Se você está utilizando o bastão, ele tem as graduações dele, ou seja, as medidas da altura da antena, que seu equipamento está rosqueado lá em cima. Então ele tem as graduações e você vai conseguir ler lá qual que é o tamanho, a altura do bastão. Ah, tá 2 metros? Então sempre que for bastão, você vai utilizar vertical e vai preencher as informações da altura aqui. Agora, se você estiver utilizando o seu GPS base em um tripé com base nivelante, você sempre tem que utilizar a opção inclinado, porque são medidas diferentes. A vertical é a altura gradual do bastão. A inclinada é quando você utiliza a trena para tirar essa medida. E essa tirada de medida normalmente tem uma marquinha no GPS ou é na altura da antena do receptor lá. Você pega a trena, mede lá e coloca ela no chão para você ver essa altura. Que normalmente dá uma medida de 1,65, 1,40 e pouco. Eu vou colocar aqui 1,62, tá? Vamos supor que a gente está utilizando o tripé lá em campo. Feita essa configuração, você tem a opção também de configurar a máscara de elevação. Você pode, normalmente é 10 ou 15 essa máscara de elevação, vou deixar como 15 na base, tá? E a taxa de posição aqui é a velocidade em que a sua coletora está se comunicando com o seu equipamento GPS. Eles são comunicados através de Bluetooth, então se está 1 Hz é a velocidade que está fazendo a transição ali, a comunicação. Se está 5 Hz é a velocidade também um pouco mais lenta em relação à troca de informações entre os equipamentos. Deixa um aí que vai dar tudo certo. Feito isso, clica no verde para você poder fazer a configuração. Lembrando que a aba RTK aqui é onde você configura o rádio do seu equipamento, a frequência entre os equipamentos. Se isso aqui estiver desconfigurado, entre em contato com quem te vendeu, com o suporte técnico para vocês configurar. Porque isso daqui vai de equipamento para equipamento, de marca para marca, modelo para modelo. Eu não vou poder te ajudar nisso nesse momento, tá? Bom, o que você tem que entender aqui no GNSS Base? Entrou no GNSS Base, ligou o Bluetooth, vem aqui na aba receptor, configura a altura da antena, a máscara de elevação e clica no verde para a gente poder inserir as coordenadas do nosso equipamento, do nosso equipamento base. Clicou no verde, ele vai sempre perguntar aqui qual opção que você quer para configurar a sua base. A gente tem várias opções aqui, tem 6 opções para fazer a configuração e a gente vai entender as duas principais,
que é de nova posição, ó, a gente tem a opção ler do GPS, que é quando você não tem o conhecimento da coordenada do ponto que você está com a sua base. Então você chegou lá a primeira vez na área, colocou seu bastão, colocou seu marco lá, coloca o tripé, você não tem a coordenada, você vai utilizar ler do GPS. Agora, se você tem um relatório, você tem a coordenada precisa daquele ponto, você tem as coordenadas ajustadas, você tem o conhecimento daquele ponto, né, com coordenada, você vai vir aqui em malha de coordenadas UTM e vai preencher as coordenadas UTM aqui desse ponto. Não tente chamar arquivo aqui, porque se você digitar qualquer ponto aqui, ele vai tentar buscar da sua lista de coordenadas. Se você não tiver, ele vai dar erro. Então, esquece essa parte aqui de cima, só vem aqui, preenche as coordenadas e clica no verde que ele vai dar boa. Nesse momento a gente não tem as coordenadas, então eu vou ler do GPS, vou ler através de uma média, por número, ou seja, ele vai fazer 10 leituras das coordenadas que a gente está nesse momento e ele vai tirar a média dessas 10 leituras. É muito rápido, você pode fazer isso também, dá muita precisão. E eu queria que você entendesse também que se você for trabalhar simplesmente para fazer uma conferência de uma área, simplesmente fazer um levantamento, você não precisa ter as coordenadas ajustadas daquele ponto. Não tem necessidade nenhuma. Ele vai estar preciso, vai estar com precisão bacana, só vai estar fora de posição. E o que influencia isso para o proprietário que quer saber só o tamanho da medida? Não influencia nada. Então tenha isso na sua cabeça. Você só ajusta as coordenadas se realmente precisar, beleza? Então, leu do GPS, ele está me dando as coordenadas aqui. Normalmente eu venho e armazeno esse ponto na minha base, ou seja, essas coordenadas que a gente obteve aqui nesse momento na minha lista. Eu venho aqui, armazenar a lista, eu chamo ele de base. Para quê? Para mim poder confirmar qualquer coisa, se eu quiser corrigir alguma coisa, eu posso fazer isso. Armazenei essas coordenadas, foram para a minha lista de coordenadas. Eu venho aqui e quero continuar com a configuração da base. Eu coloco que sim. Ele pergunta nesse momento se a gente quer salvar esse arquivo dessa base. Você tem que ter consciência se você quer salvar ou não. Tem gente que salva todos os arquivos, mas fica só acumulando arquivo dentro da sua pasta de trabalho. Então você tem que entender, pô, eu vou voltar nessa área futuramente, eu vou fazer uma alocação futuramente, eu vou fazer alguma conferência? Se sim, você salva. Se não, não precisa salvar. Nesse momento a gente está fazendo um teste, eu não vou salvar, mas se você quiser salvar, só clicar aqui no sim, você dá um nome para ele vai salvar com esse arquivo aqui, ó, ref, você pode dar um nome se você quiser, ele sempre vai sugerir o nome da obra que você está, tá? E ele vai cair também dentro, ó, da pasta Novos Trabalhos que a gente tinha criado, tá bom? Então esse é o arquivo .ref que você pode utilizar ele futuramente nas outras obras. Então eu configurei minha base, acabou de finalizar. Nesse momento o rover, o móvel, se você já tem uma configuração prévia dele, ele já deve estar recebendo o sinal da sua base. Nesse momento ele já deve estar até fixo se bobear. E o rover é muito simples, você só tem que vir aqui em GNSS móvel e clicar exatamente no botão rápido de conexão com o Bluetooth. Clicou aqui, você pode também alterar a altura do bastão aqui, se você estiver utilizando bastão ou tripé. Normalmente a gente utiliza bastão, você pode alterar a altura da antena e depois você clica no verde e boa, você pode partir para o seu levantamento. Mas antes de partir para o seu levantamento, eu quero te dar alguma outra dica aqui para você verificar como é que está a conexão do seu equipamento, como é que está a base, o rover, está fixo mesmo, qual que é a precisão, que é simples demais, você basta clicar nesse botão aqui, nessa opção 7, monitor de satélite, que ele vai dar bastante informação interessante. Ó, o status nesse momento está autônomo, agora está float. O autônomo não está recebendo sinal de nada. O float ele está recebendo, mas não solucionou as ambiguidades ainda. E o fixo é quando chegou na precisão que a gente queria. Aqui embaixo automaticamente os ajustes do erro horizontal e vertical se ajustam. Percebe que a gente está tendo um erro nesse momento de 13 milímetros na horizontal e 16 milímetros na vertical. A gente tem as informações de PDOP, informações de coordenada, a gente também tem as opções de verificar a posição do nosso receptor, a gente pode ver a referência, qual a distância que a gente está da nossa base. Aqui eu não vou ter dados nesse momento, mas você pode verificar a distância que você está da sua base. Uma dica que eu gosto de dar é o seguinte, de você sempre verificar qual que é a distância que você está da sua base, porque assim você consegue se planejar futuramente para outras obras, seus futuros serviços. A maioria das pessoas usa o rádio interno ou rádio externo, tanto faz.
E você, vendo a distância que você está da sua base, você entende o limite que você tem entre esses rádios. Ah, eu consigo chegar até 10 quilômetros, mas como é que você sabe? Você pode verificar aqui na distância da referência. Tá? Então você verificou lá, pô, eu consigo realmente chegar a 10 quilômetros. Você pode se planejar futuramente para trabalhar numa área grande, onde você vai instalar a sua base para fazer essa cobertura de 10 quilômetros. Você pode fazer esse planejamento no Google Earth. Sugere uma base lá, puxa o raio de 10 quilômetros que você consegue ver se você vai atingir a área toda, se você vai ter que fazer mudança de base, etc. Então essa é a dica que eu queria dar nessa opção. Então aqui nesse momento, ó, a qualidade do meu sinal está fixo. Eu estou apto a começar o meu levantamento. É isso que eu queria chegar. Primeiro passo, então, recapitulando rapidamente. A gente criou e configurou a nossa obra. Segundo passo, a gente veio aqui na aba equipamentos e configurou nossa base e nosso rover. A base a gente inseriu as coordenadas, ou se você não tem as coordenadas naquele momento, a gente leu do GPS ali naquele momento. Ele obteve as coordenadas no método absoluto, que o método absoluto gira em torno ali de 1 a 3 metros, dependendo do equipamento, de deslocamento. Isso não quer saber isso não quer dizer que você errou 3 metros do seu levantamento. Não, ele só está posicionado diferente se for comparado com uma coordenada precisa, ok? Tenha isso em mente. Então, nesse momento, a gente está apto para iniciar o nosso levantamento. E o terceiro passo aí inicial, depois da configuração da base do equipamento, é vir e trabalhar, fazer a coleta de dados convencional, que é exatamente aqui na aba levantamentos, aqui na opção 1, armazenamento de pontos. Vamos clicar aqui então para iniciar o nosso levantamento. Olha só, tem bastante informação aqui, eu vou te explicar de uma forma bem simples, que é bem fácil de entender mesmo. Eu estou com o equipamento parado aqui nesse local, perceba que a gente está com o equipamento posicionado aqui, eu estou com uma imagem no fundo para facilitar o nosso levantamento. Tá? E é muito simples a coleta de pontos com o RTK. Se ele está com a solução fixa, eu estou com a solução fixa, eu posso enxergar aqui, ó, está fixo. Se tivesse float, ele está escrito float. Então, nesse momento, eu estou ponto fixo. Eu estou com as precisões, ó, ótimas. Erro horizontal 12 milímetros, erro vertical 30 milímetros, PDOP 3.20. Ótimo, eu estou apto para coletar. E para coletar o ponto é mais simples do que você imagina. Você dá o nome do ponto, a sequência que você quer dar, e você pode escrever a descrição desse ponto. Eu vou chegar aqui próximo da rua, vou movimentar o meu equipamento. Nesse momento eu vou chegar próximo da rua aqui e vou coletar esse ponto, vou dar a descrição dele de rua. Tá? Vou chegar aqui, cheguei aqui próximo, clico nesse botão e escrevo a descrição rua. Clico no verde e coleto esse ponto. O tempo de coleta do ponto é exatamente de você escrever a descrição e clicar exatamente nesse botão, que ele vai armazenar a coordenada desse ponto. Ele acabou de armazenar, aqui, ó, se a gente clicar nesse botão aqui embaixo, eu posso congelar ou descongelar as opções dos nomes dos pontos. Ó. Eu estava congelado com o nome do ponto, a cota e a descrição. Nesse botão aqui, ó, embaixo do lado direito, a gente pode congelar, por exemplo, só o ponto. Ó. Vai aparecer só a cota e a descrição. Eu posso congelar todo mundo aqui e deixar só a descrição, tá vendo? Ou eu posso descongelar todo mundo para despoluir as minhas coordenadas. Quando fica muito ponto aqui, fica uma bagunça danada e é muito legal a gente despoluir nesse sentido. Eu vou ligar aqui nesse momento que é interessante a gente ver. Agora, automaticamente, ele já pulou para o próximo ponto, que é o terceiro, e ele mantém a descrição rua. Se a gente quiser mudar de descrição, normalmente a gente tem que vir aqui e escrever uma nova descrição. E eu vou escrever aqui, por exemplo, poste. Vou dar um exemplo, tá? Vou clicar aqui no verde e eu vou coletar um ponto aqui nesse momento. Eu vou vir aqui, então, escrevi o nome da descrição, clico aqui que ele armazena a coordenada desse ponto. Você percebe que a gente está tendo que escrever. Olha só, vou te dar uma outra dica avançada desse levantamento do RTK. Se você clicar aqui nesse botão de ferramentinha, a gente tem algumas opções aqui de configurações. A gente pode ativar essa opção, ó, pedir alturas e descrições. Vou clicar aqui no verde e o próximo ponto que eu coletar, você já vai perceber uma leve diferença. Ó. Vou clicar aqui para coletar e ele vai abrir para mim sugerir quais os pontos, quais as descrições que eu quero para esse ponto. Ele abre aqui as informações do nome do ponto, a altura e as descrições que eu posso estar utilizando.
Todas as descrições que eu escrevi anteriormente, ele vai aparecer aqui nessa janela. Eu posso apertar qual que eu quero de uma maneira bem mais rápida, ao invés de ter que ficar digitando de novo. Então, se eu quiser rua de novo, eu seleciono rua, clico no verde que ele vai armazenar esse ponto. Ó. Então, ele vai armazenando e a gente encerra por aqui. Esse foi exatamente os primeiros passos com o levantamento RTK. Espero que você tenha gostado. Se você gostou mesmo, deixa um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, que eu tenho certeza que eu vou fazer muito mais vídeo para te ajudar ainda mais. Tamo junto e até o próximo vídeo.